Continuando então a correção das atividades programadas no cronograma da semana passada, no caderno de atividades, na página 18, nós temos a atividade 1, considerando os seus conhecimentos a respeito da expansão marítima europeia, iniciada no século XV, leia atentamente as frases a seguir e preencha as lacunas. A. O movimento de expansão ultramarina europeia ficou conhecido como Grandes Navegações. O reino pioneiro nessa expansão foi Portugal, que com as expedições visava descobrir novas rotas para as Índias e lucrar com o comércio de especiarias. Na questão B, nós temos a frase: entre os fatores que possibilitaram o expansionismo marítimo europeu estão o desenvolvimento de novas técnicas e equipamentos de navegação e o fortalecimento da burguesia, o que garantiu a estabilidade política e econômica necessária para este empreendimento. Os equipamentos para facilitar as viagens e o fortalecimento da burguesia que financiou, que pagou as despesas da viagem. Questão C. O início das navegações europeias ocorreu pela costa atlântica do continente africano, pelo lado do Oceano Atlântico. O lado norte do continente africano é banhado pelo Oceano Atlântico, no qual os portugueses estabeleceram feitorias que eram postos de abastecimento para os navegadores. Aí eles paravam para abastecer de água, de alimentos, na costa africana. E na segunda metade do século XV, os portugueses conseguiram contornar o continente africano, e atravessar o Cabo das Tormentas, que depois passou a se chamar Cabo da Boa Esperança, e alcançar o Oceano Índico, ou seja, passar para o outro lado da África, no Oceano Índico. A questão 2, que fala a respeito do contexto das grandes navegações, nós temos 3 frases. Apenas a frase 2 e 3 são verdadeiras. Vamos ver por quê. Na frase 1, o périplo africano foi inicialmente realizado pelos espanhóis. Errado, nós vimos na questão de cima que o périplo africano foi feito pelos portugueses. Então a questão 1, a frase 1 está errada. A 2. Além das perigosas viagens marítimas ocorridas no século XV, eram precárias quanto às condições de higiene e alimentação. Eram muitos dias, muitos meses, e essas condições ficavam precárias, Naufrágios ocorriam, navios afundavam com frequência nas expedições marítimas por causa da fragilidade das embarcações. Embarcações, as caravelas não eram fortes, eram construídas de madeira e com o mar bravo elas muitas vezes naufragavam. Então, as afirmativas corretas são a 2 e a 3, e a letra a ser marcada é a letra D, na questão 2. Vamos ler na questão 3 um poema que foi escrito pelo lusitano, ou seja, o português, Fernando Pessoa, e publicada pela primeira vez em 1922. Olha só, foi publicado no século XX, falando sobre as grandes navegações lá do século XV. Então vamos ler esse poema lindo. Ó mar salgado, quanto teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosse nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor.
Deus ao mar o perigo, e ao abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. De acordo com o poema e os seus estudos, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. O sofrimento dos portugueses foi justificado pela conquista de seus navegadores? Sim, o poema foi escrito exatamente para isso, para justificar que todo esse sofrimento se justifica nas conquistas portuguesas. O primeiro parênteses é verdadeiro. O poema fala das perdas territoriais de Portugal no momento em que outros reinos europeus passavam a organizar expedições marítimas. Não, ele não fala das perdas, ao contrário, ele fala das conquistas. Então, o segundo parênteses é falso. Fernando Pessoa retrata de forma poética as dificuldades enfrentadas pelos portugueses no percurso das expedições marítimas. Corretíssima esta frase. A primeira estrofe retrata o sofrimento dos familiares dos navegadores portugueses que não voltavam de suas viagens. Correto, né? Falam que mães sofriam, noivas ficavam sem casar, então este parênteses também está correto. E o último, no poema percebe-se que os perigos das viagens não eram uma preocupação para os portugueses, mas é claro, todo perigo é uma preocupação, não é mesmo? Então o último parênteses aí é falso. Vamos à questão B. De que forma o título do poema está relacionado às grandes navegações? O título do poema representa o pioneirismo de Portugal, ou seja, Portugal foi o primeiro país a se lançar nas grandes navegações, e a expressão mar português se deve ao fato de Portugal ter sido o primeiro a dominar os mares desconhecidos e a encontrar uma nova rota para chegar nas Índias. Em 1498, Vasco da Gama é o primeiro navegador a chegar às Índias através da orientação do reino português. Então, correta esta frase, número 4 agora. De que maneira a formação dos Estados Nacionais modernos, lá do capítulo 1, contribuiu para as grandes navegações? A formação de um Estado Nacional consolidado possibilitou aos reinos dar início à expedição marítima. Lógico, centralizando o poder na mão do rei fica tudo muito mais fácil, né? Centralização, então, do poder na mão do rei, na figura do rei, a aliança entre a burguesia, lembra que eu falei lá em cima que a burguesia financiava, e ainda tinha o apoio da Igreja Católica, que era tão poderosa na Idade Média, né? Então, esses três elementos, o rei, a burguesia e a Igreja, impulsionaram o investimento em equipamentos de navegação sob o comando de navegadores e burgueses que tinham regras e leis estabelecidas claramente, que facilitavam a organização de todo o processo de navegação, bem como a compra e venda de mercadorias. Então não era apenas o desejo de navegar, mas sim de conquistar novas terras e comprar e vender mercadorias.